Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vou continuar o estudo da Escolinha da Divina Vontade.
né, os trechos do volume do estudo 18, volume 19, 6 de maio de 1926. Então é muito importante a gente estudar o livro do céu, ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus, como receber ter essa comunicação com Ele, receber essa comunicação, porque eu tava fazendo a oração e veio isso no meu coração. É uma reparação, assim, como é ingrato o ser humano quando a gente não ouve, que eu tava rezando, né? Venho em nome de todos, te amar, te reparar, pedir perdão. E uma das coisas mais graves que a humanidade faz, que o homem faz, é não ouvir Deus. Porque isso é a base de tudo. Se o ser humano, se o homem não ouve Deus, não ouve as instruções de Deus, não conhece Deus, não tem contato com a palavra dele que está proclamada aos 4 cantos, que tem disponível para a gente. Tão fácil hoje, tão fácil, tanto livro para a gente ler. Tudo de uma maneira assim tão fácil, tão rápida. Na internet, se a gente não faz isso, é isso que... Essa é a causa o pecado. Por que a gente ofende a Deus? Porque não conhece. Como é que você vai, assim, vem no meu coração assim, como é grave não ouvir Deus, não ouvir a palavra, não conhecer Deus. Porque a causa o Ângelo Sadias estava falando sobre isso, eu lembrei do que ele falou. O sacramento, por exemplo, a pessoa vai e recebe a comunhão, recebe o sacramento, vai à missa todo domingo, mas não conhece Deus, não sabe qual é a vontade de Deus, não entende Deus, e aí vai cair no pecado de novo. Vai confessar, mas vai voltar para o pecado. Não vai ter aquela mudança, aquela conversão profunda e verdadeira. Aquela conversão profunda que a pessoa não quer nunca mais pecar. Para você se converter e falar assim, eu nunca mais quero pecar, nunca mais eu quero ofender a Deus. Nunca mais quero fazer a minha própria vontade. Nunca mais eu quero só viver com a vontade de Deus, só viver para Ele. O resto da minha vida, a eternidade. Para você falar isso, viver desse jeito. Amar somente a Deus. É conhecendo Ele, não tem outro jeito. E conhecendo Ele através do que Ele manifesta sobre Ele na palavra dEle. Não tem outro caminho. Então é muito grave. Não o que a humanidade faz, o que a gente faz, não ouvindo Deus, não estudando a palavra dEle, não conhecendo tudo, não conhecendo Ele. É uma ingratidão muito grande, porque Ele está disponível, Ele se manifesta a cada instante. Então vamos, em nome de todos, na divina vontade, conhecer mais um pouquinho de Deus, entender mais um pouco sobre a vontade dEle. Aí ele fala aqui no volume 19, trecho 18, os que vivem no querer divino são os primeiros diante de Deus e formam sua coroa. Eu vou ler o que o Anjo Azarias falou, vale a pena ler. Ele fala assim, dia 22 de dezembro de 1946. Aleluia, aleluia, aleluia. A alegria do nascimento já está sobre nós. Cantamos para aqueles que naquele dia poderão fazer nascer dentro deles o Messias. Cada Natal cria ressurreições de almas. Aleluia para estes que se aproximam do Senhor, até então desconhecido, e que se ajoelham adorando diante do divino menino.
Para eles, as palavras do Batista se cumpriram. Eles prepararam o caminho para o Senhor, endireitando-se, preenchendo as lacunas, diminuindo todo o orgulho, abraçando a verdade que é reta e a humildade que é doce. Cantemos pelos recém-nascidos ao Senhor. Aleluia. E então lemos a Epístola Paulina. O Santo Jesus faz você trabalhar muito e sofrer muito. Ofereça o sofrimento como último socorro aos que nestes dias nascem em Deus e obedeça ao seu Mestre. Eu ouço e me divirto com você. Por esse motivo, falarei pouco sobre comentários. Mas digo-vos que a epístola de hoje é especificamente para vós e para todos aqueles que têm um serviço extraordinário no serviço de todos os fiéis a Deus. Considerai-nos assim cada um, como servos de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Palavra sacerdotal aos sacerdotes. Mas existem outros sacerdócios, além do altar, públicos, conhecidos de todos. Existem as consagrações secretas, os ministérios secretos em que os que a eles são chamados não servem este ou aquele templo, não oficiam neste ou naquele altar, mas servem o imenso templo de Deus e oficiam no seu imenso altar diretamente, tudo tomado de seu serviço com dedicação absoluta. Servos de Deus e irmãos, dispensadores da palavra, pessoas que falam da palavra, né? Como a Valtorta que recebeu essas revelações e escreveu. E a gente lê e divulga e fala também nessa palavra, né? Medita essa palavra, publica essa palavra. Dispensadores da palavra, da luz, da sabedoria e da misericórdia de Deus. Desta palavra que é como um sacramento imaterial, tá vendo? Era isso que eu estava querendo falar, dessa importância da palavra. É um sacramento, aí ele vai falar agora. A palavra de Deus é um sacramento imaterial, que não precisa de meios, espécies, fórmulas para ser transmitido e comunicado, mas que tem dentro de si a soma da graça e da vida. Olha só. A palavra tem dentro de si a soma da graça e da vida. Aquilo que aumenta a luz nas almas que a graça já torna luminosas, e que aumenta a vida naquelas que a graça vivifica, mas que também por si só pode dar um anseio por luz e vida e levar a graça através da fonte cétupla dos santos sacramentos, até então negligenciados ou ridicularizados. Quem ouve a minha palavra não verá a morte para sempre, disse o Senhor Jesus. Porque, na verdade, olha só, se alguém não ouve a sua palavra e não a escuta, acreditando que ela é divina, e aquele que a diz, Deus, Filho de Deus, quem a fonte sacramental cétupla tem algum valor para ele? A graça infundida pelo batismo morre. Olha só, olha a importância da palavra. A graça infundida pelo batismo morre, porque quem não segue a palavra peca. E quem peca perde a graça. E com a graça, a luz e a vida. E não acredita mais em Cristo, nos seus méritos, nos sacramentos, nas sagradas hierarquias da Igreja, e como embrião humano que se desprende da matriz, morre, não mais nutrido pelos sucos da vida. A palavra, a pessoa pode ser batizada e a missa, receber os sacramentos, mas se ela não tem a palavra, se ela não ouve a palavra e não segue, porque e se não ouvir, não vai seguir. Como que vai seguir se não ouvir, se não meditar, se não conhecer? Quem não segue a palavra peca. E quem peca perde a graça. Então a pessoa vai estar recebendo às vezes o sacramento mas sem a graça. A pessoa pode estar recebendo um sacramento em pecado,
Porque ela não para ouvir Deus, ela não medita Deus, ela não conhece a palavra. Meu Deus, é muito sério. É muito sério, é muito sério. A importância é muito sério, gente. É muito sério. Tem que ouvir a palavra. A palavra é o próprio Deus. Extraordinários dispensadores da palavra, nunca suficientemente dados, dado o trabalho contínuo das forças adversas contra a palavra e o espírito do homem, nunca suficientemente preservados, assimilados, feitos da vida do indivíduo para fazer do indivíduo eterno cidadão. São as vozes. O que se exige deles, como dos sacerdotes, mestres na explicação da palavra, assim como as vozes são os canais da palavra? Eis o que diz São Paulo: o que se exige dos dispensadores é que cada um seja considerado fiel. Então era isso que eu queria ler aqui, ó. Essa parte aqui. Quem ouve a minha palavra não verá a morte para sempre, disse o Senhor Jesus. Porque, na verdade, se alguém não ouve a sua palavra e não a escuta, acreditando que ela é divina, e aquele que diz a Deus, e aquele que a diz, Deus, Filho de Deus, quem é a fonte sacramental cétupla tem algum valor para ele? Os 7 sacramentos não têm valor se a pessoa não ouve a palavra. A graça infundida pelo batismo morre, porque quem não segue a palavra peca. E quem peca perde a graça. E com a graça, a luz. Com a graça perde a luz e a vida, e não acredita mais em Cristo. E ele fala, quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim será salvo. Mas para crer em Jesus, eu preciso ouvi-lo. Eu preciso da palavra dele. Eu preciso estar em contato com ele, com a palavra dele, na minha inteligência, no meu intelecto, na minha inteligência. E com a graça perde a vida e não acredita mais em Cristo, nos seus méritos, nos sacramentos, nas sagradas hierarquias da igreja. E como o embrião humano que se desprende da matriz, morre, não mais nutrido pelos sucos da vida. Então é isso. Então vamos meditar a palavra de Deus no livro do céu. Os que vivem no querer divino são os primeiros diante de Deus e formam sua coroa. Estava segundo meu costume, fundindo-me no santo querer divino, e pedi à Mãe Celestial que viesse junto comigo, que me desse sua mão, a fim de que, guiada por ela, pudesse corresponder ao meu Deus por todo aquele amor, aquela adoração e glória que todos lhe devem. Pedindo à Mãe Celestial que me desse sua mão, a fim de que, guiada por ela, pudesse corresponder ao meu Deus por todo aquele amor, aquela adoração e glória que todos lhe devem. Agora, enquanto dizia isto, o meu amado Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me. Então, vivendo na divina vontade, conhecendo tudo isso que Deus revela, é justamente isso que a gente quer fazer, essa consciência, o tempo todo fica na nossa alma, essa consciência, assim, essa vontade, esse desejo de amar a Deus por todos, de ouvir a Deus por todos que não ouvem, de reparar por todos, de pedir perdão por todos, de viver por todos. A gente fica com essa consciência, com esse desejo, assim, na alma aceso, assim, o tempo todo, de querer satisfazer a Deus por todos, amar por todos, pedir perdão em nome de todos. A gente vê as ofensas a Deus e quer, e tem esse desejo vivo no coração de pedir perdão em nome de todos, e em nome de todos dar essa glória e adoração que todos devem. Aí ele disse, minha filha, tu deves saber que os primeiros diante da majestade suprema
são aqueles que viveram em meu querer e que jamais saíram de minha vontade. Minha mãe veio ao mundo depois de 4.000 anos. Porém, diante de Deus, foi primeiro que Adão. Seus atos, seu amor estão na primeira ordem das criaturas. Assim que seus atos estão primeiro que todos os atos das criaturas. Porque ela foi a mais próxima de Deus, a Deus, ligada aos vínculos mais estreitos de santidade, de união e semelhança. E com viver em nosso querer, seus atos se tornavam inseparáveis dos nossos. E como são inseparáveis, se tornam os atos mais próximos, como coisas connaturais a seu Criador. O primeiro e o depois em nossa vontade não existem, mas tudo é como ato primeiro. Por isso, quem vive em minha vontade, mesmo que venha a último, é sempre antes de todos. Assim, não se olhará a época em que as almas sairão à luz do tempo, senão que se verá se a vida de minha vontade esteve nelas como centro de vida, reinante e dominante em todos seus atos, tal como rainha e domina no seio da divindade. Estas serão as primeiras, seus atos feitos em nosso querer se elevarão sobre todos os atos das outras criaturas, e todos ficarão para trás. Por isto estas almas serão nossa coroa. Olha, enquanto você chamava minha mãe no meu querer, para me retribuir em amor, adoração e glória, meu querer uniu vocês. E o amor, a glória, a adoração que fazia a Rainha Soberana se tornaram atos seus, e os seus se tornaram atos de minha mãe. A minha vontade tudo pôs em comum, e uns se tornaram inseparáveis dos outros. E eu ouvia em ti a voz da minha mãe, sentia seu amor, sua adoração, sua glória, e em minha mãe ouvia tua voz que me amava, me adorava, me glorificava. Como me sentia feliz. Encontrar e sentir a mãe na filha e a filha na mãe. Minha vontade une a todos e a tudo. Não seria verdadeiro viver em meu querer, nem obrar de minha vontade, se tudo o que a ela pertence e todo o seu eterno agir não o concentra na alma que nela vive e onde tem o seu reino e domínio. Se isto não fosse, o reino de minha vontade seria um reino dividido, o que não pode ser. Porque minha vontade une tudo junto seu obrar e dele faz um só ato. E se diz que cria, redime, santifica e outras coisas. E se diz que cria, redime, santifica e outras coisas são os efeitos daquele ato, daquele só ato, daquele ato único que jamais muda sua ação. Por isso, quem vive em meu querer, sua origem é eterna, inseparável de seu Criador e de todos aqueles nos quais minha vontade teve seu reino e seu domínio. Então, vamos voltar aqui no trecho. Minha filha, tu deve saber. Então, a Luísa estava chamando a Nossa Senhora para ir junto com ela, fazer os atos na divina, corresponder a Deus por todo o amor, adoração e glória que todos lhe devem. Ela estava rezando, né? Estava rezando e pedindo para se unir, para Nossa Senhora se unir a ela e fazer esse ato que ela estava fazendo. Aí ele falou: minha filha, tu deve saber que os primeiros diante da majestade suprema são aqueles que viveram em meu querer e que jamais saíram de minha vontade. Então ele explicou isso no outro trecho que eu estava lendo no volume 16, que a Luísa estava assim, eu venho, ela indo em nome de toda a humanidade, ela falou, mas como que eu posso ir em nome de todos? Eu não devia me colocar na frente de todo mundo, eu devia, como eu vim depois, como que eu vou me colocar diante de pessoas que nem nasceram? Ou eu vim, tipo assim, dela falando, como que eu vou estar diante de Deus em nome de gerações que passadas, né? Se eu vim depois, se eu nasci depois, como que eu vou estar aqui diante de, né?
Vou me colocar diante das gerações lá dos patriarcas, dos profetas, né? Para fazer dar por todos essa satisfação, em nome dos profetas, lá do Antigo Testamento. Se eu nasci depois deles, né? Tipo assim, aí Jesus falou para ela que quem tá mais próximo dele, quem tá mais próximo dele é quem vive na vontade divina. E ele falou assim, isso acontece também na terra. Que quem está mais próximo de Deus, na frente, lá mais próximo de Deus, mais unido com Deus, é quem vive na vontade divina, porque são almas que são filhas, são filhos, são os verdadeiros filhos, os filhos legítimos. Vou pegar o trecho, porque eu vou ficar falando. É mais fácil, mais... Para entender melhor, vamos ler o trecho, é no volume 16. Ele dá um exemplo bem interessante, mas bem simples para a gente entender. Por que ele fala que essa pessoa está diante de todos? Príncipe. Por que essa pessoa está diante de todos? Ele fala isso. As almas que fazem a vontade de Deus farão giro na sua luz e serão como as primeiras criadas por Deus. Aqui, nesse trecho, ele fala que serão os primeiros diante de Deus. Né? Essas pessoas, essas almas são as primeiras diante de Deus. A mãe dele veio ao mundo depois de 4.000 anos. Ela veio depois de toda aquela geração lá dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Ela veio depois deles, depois de Adão, depois de Eva. E ela, diante de Deus, ela é a primeira. E aí nesse trecho ele fala, as almas são como as primeiras criadas por Deus. Aí ele fala assim, ó, a Luísa estava assim, estava a pensar como podia acontecer que meu doce Jesus, como pensava, falava, trabalhava. Não é isso aqui não. Não é esse trecho aqui não. Aqui, ó, ela fala assim, depois estava a fundir-me no ato do divino querer, pondo-me diante de todos, para poder levar a divina majestade, como a primeira de todos os atos das criaturas, a correspondência de todo o amor delas. Mas enquanto fazia isto, pensava para mim, como pode ser que eu possa ir diante de todos, se nasci depois de tantas gerações? No máximo, eu deveria ficar no meio, entre as passadas e as futuras gerações que virão. É mais. Por minha indignidade, deveria me colocar no último e atrás de todos. E Jesus falou, minha filha, toda a criação foi criada para que todos fizessem a minha vontade. A vida das criaturas deviam correr, meu querer, como corre o sangue nas veias. Deviam viver nele como verdadeiros filhos meus. Nada lhes devia ser estranho de tudo o que a mim pertence. Eu devia ser seu terno e amoroso pai, e eles deviam ser meus ternos e amorosos filhos. Agora, como a finalidade da criação foi esta? A finalidade da criação foi esta. O homem foi criado para viver com a vontade de Deus, como filho, tendo em comum os bens do Pai, vivendo como filho. O que Deus é por natureza, o homem ser pela graça. Foi para isso que nós somos criados. Agora, como a finalidade da criação foi esta, apesar de outras gerações terem sido antes, o que diz nada, serão postas depois. E minha vontade porá primeiro aqueles que serão os que foram fiéis em manter íntegra a finalidade para a qual foram criados. Estes, tenham vindo antes ou depois, ocuparão a primeira ordem ante a divindade. Então, serão os primeiros diante de Deus. Os filhos, as almas que conservaram íntegras
essa finalidade da criação, que é ter a vida divina, a vida da divina vontade correndo, como sangue corre na veia. Viver só com a vontade divina. Com ter mantido a finalidade da criação, serão distintos entre todos e apontados como refulgentes gemas com a auréola de nossa vontade. E todos lhe deixarão a passagem livre para que ocupem seu primeiro posto de honra. Todas as almas, todos os das outras gerações, todas as almas, deixarão livre a passagem para estas almas. Não há do que maravilhar-se. Também neste submundo acontece assim. Aí ele dá um exemplo. Para a gente entender como que essas almas são as primeiras diante de Deus. Se elas vieram depois, na ordem do tempo, né? Também acontece assim no submundo. Imagina um rei no meio de sua corte. Imagina um rei lá, o príncipe Williams lá com os ministros dele lá, os súditos lá, o príncipe lá, esposo lá da Kate. Ele tem aqueles filhinhos dele lá. Ele lá no meio de sua corte, de seus ministros, deputados, exércitos, mas chega seu filho. Então tá aquele monte de gente lá, que exército, numa reunião lá, numa audiência, o príncipe lá, o Williams, e ele numa reunião com os ministros, os deputados, sei lá o nome do povo lá na Inglaterra. E aí chega o seu filho, o pequeno príncipe, seu filho. E apesar de que todos os demais sejam grandes, quem não lhe dá passo livre o pequeno príncipe para que tome seu posto de honra ao lado do rei seu pai? Então tem pessoas ali grandes, inteligentes, com cargos altíssimos, com salários altos, reconhecidos, mas o filhinho dele chega de 2 aninhos. Ele corre para o colo do pai, fica perto do pai. E quem não vai dar passagem para ele? Quem trata com o rei com essa familiaridade digna de um filho? Quem gostaria de criticar esse rei e a esse filho? Porque apesar de que este filho seja o menor de todos, se eleva sobre todos e toma seu lugar primeiro e legítimo junto ao rei seu pai? Certo nenhum. É mais, todos respeitariam o direito do pequeno príncipezinho. Desce mais abaixo ainda. Imagina, né? Então todo mundo vai reconhecer o direito dessas almas de estarem diante de Deus, próximas dele, diante de todos, porque viveram na terra como filhos e não como servos. Viveram a finalidade da criação, viveram como filhos, considerando Deus como um pai e vivendo como filho, amando a Deus acima de todas as coisas, tendo as leis de Deus, como ele fala, estava lendo um trecho hoje, ele fala assim que essas almas vão viver como tendo a vontade dele como uma coisa assim natural, não como uma ordem, uma lei que você tem que obedecer. Tenho que ir à missa é o 3º mandamento, tenho que cumprir essa ordem, porque senão, se eu não cumprir, eu vou estar em pecado, se eu pecar, eu vou perder a salvação. A pessoa não, quem vive na vontade divina não pensa assim. Vai por amor a Deus, sem ter que ter não tem uma lei, não é regido por uma lei, assim, a lei é o amor, você vai por amor, você não peca por amor. Não roubar, eu não vou roubar, porque se eu roubar, eu vou, além de ser presa, eu vou pro inferno. Não, eu não vou roubar porque eu não quero. Porque eu só sou amor. Eu só tenho amor no meu coração, eu só quero doar, eu não quero roubar de ninguém, eu só quero doar para todo mundo tudo que eu tenho. Os dons que Deus me dá, a sabedoria, a inteligência. Eu quero ajudar, eu quero doar minha vida, meu sangue. Você nem pensa nessa hipótese, nem precisa ter uma lei para você não roubar, você simplesmente não quer. Tá falando agora de lei de aborto, que vai, né, tá se falando muito de aborto, né? Uns querem que legalize o aborto, outros não. Para quem vive na divina vontade, não importa se tem uma lei que fala que você pode matar seu filho pode matar. Não é crime matar o filho, se você quiser, pode.
matar seu filho, tomar um remédio, abortar o seu filho, ele tem 7 meses, mas não é crime, você não vai ser preso, você pode fazer isso. Mas eu não quero. Por mim não faz diferença nenhuma ter ou não a lei. A lei que fica gravada no meu coração é o amor. O amor pelo próximo, o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo, porque aquele bebê que está sendo gerado no meu útero foi Deus, foi meu pai que mandou para mim. Jamais eu vou fazer o mal para o meu filho que veio do meu pai. Foi meu pai que me deu essa vida para eu cuidar. E eu amo meu pai, então não tem, essa lei para mim não tem sentido. Não importa se eu vou ser preso, se eu não vou, não quero. Não importa, isso não leva em conta. Essa lei não influencia a minha decisão. Minha decisão é sempre pela vida. Então os filhos vivem assim, fazendo a vontade do pai, tendo a vontade do pai como uma coisa natural. O que a lei é a vontade do pai. O que meu pai quer é o que eu quero. É assim. Aí ele dá outro exemplo. Imagina uma família, um filho nasceu primeiro, mas não quis se ocupar em fazer a vontade do pai. Não quis estudar nem trabalhar. Ficou como entontecida em seu lazer, formando a dor do pai. Depois vem à luz outro filho, e este, ainda que mais pequeno, faz a vontade do seu pai. Estuda, torna-se um profissional digno de ocupar um professor digno de ocupar os mais altos cargos. Agora, quem é o primeiro nessa família? Quem recebe seu posto de honra junto ao pai? Não é acaso o que chegou por último? Assim que minha filha, só aqueles que terão conservado neles a finalidade integral da criação serão meus verdadeiros filhos legítimos. Com fazer minha vontade, mantiveram neles o sangue puro de seu Pai Celestial, o qual lhe deu todas as diretrizes da sua semelhança. Por isso será muito fácil reconhecê-los como nossos legítimos filhos. Nossa vontade os conservará nobres, puros, frescos, todo amor por aquele que os criou. E como filhos nossos, que sempre estiveram em nossa vontade, que jamais deram vida à sua, serão como os primeiros por nós criados, que nos darão a glória e a honra da finalidade pela qual todas as coisas foram criadas. Por isso o mundo não pode terminar. Esperamos a geração de nossos filhos, que vivendo em nosso querer nos darão a glória de nossas obras. Eles terão por vida só meu querer, tá vendo? A vida é o querer divino. Não é, a gente não vive por leis, porque assim, porque tem que seguir, porque senão eu vou pro inferno, se eu não seguir, vou estar em pecado, vou perder a graça. Não é por isso. A vida é ter a vida. Tudo que a pessoa faz é pensando, é a vontade de Deus, eu vou fazer. Porque o meu pai quer. Só por isso, nessa pureza de intenção, eu faço porque Deus quer. Eu faço porque é a vontade de Deus e essa também é a minha vontade. Será tão natural. Aí foi aqui que eu li, ó. Será tão natural neles fazer a divina vontade, espontaneamente, sem esforço, como é natural o batimento cardíaco, o respiro, a circulação do sangue. Assim que eles não a terão como lei, foi aqui também, porque as leis são para os rebeldes, mas como vida, como honra, como princípio e como fim. Isso é a vida do filho. Não terão a vontade de Deus como a lei. É como vida, é por amor, é uma honra. É como honra, como princípio e como fim. Fazer a vontade de Deus, viver com ela é natural, como você respira. Como circulação do sangue. Você não pensa assim, eu quero fazer a minha vontade em algum momento. É difícil fazer a vontade de Deus, eu quero a minha de vez em quando. Não que não tenha sacrifício para fazer a vontade de Deus, tem sacrifício. Tem sacrifício, mas você não pensa assim, você não fica assim, eu acho melhor fazer a minha. Não existe isso. Você tem medo, você tem horror da sua. Depois que você conhece a de Deus e a sua, você tem horror à sua. Você fica com
repugnância da sua. Mas você não quer nunca fazer a sua. A sua intenção é sempre a de Deus, sempre, sempre, nunca a sua. É natural, você já está habituado, acostumado. Eu não quero fazer a minha nunca. Só quero a de Deus, só quero a de Deus em todos os segundos. E vai se tornando cada vez mais natural. Sempre querer a de Deus, sempre querer a de Deus, sempre a de Deus. Tem sacrifício, tem dor, mas é como Jesus falou no trecho também que eu li hoje. Ele falou assim, que o coração dele, a cada batida do coração dele, tinha uma dor. Que era uma dor constante que ele sentia. Que a cada batida do coração era uma dor diferente. E o coração bate sem parar, né? Então era dor sem parar. Mas que ao mesmo tempo também era alegrias. Era dor e alegria, dor e alegria. Que a divindade vigiava o coração dele e ele sentia alegrias indescritíveis. Eram dores que a gente não consegue nem entender de tanto que doía, mas também tinha alegrias indescritíveis. Era desprezo humano e consolo divino, alegrias divinas. Aí ele falou assim, que as almas que vivem, que ele quer ver, vou ler aqui. Não tem jeito, a gente tem que ler. Ai, tão maravilhoso ler esse livro. Quer ver, ó? Tá bem aqui, ó. No volume 16. Cada batida do coração de Jesus o levava a uma nova dor, novas alegrias e contentamentos. Eu falei, nossa, Jesus, é muito importante entender isso aqui, ó, que ele falou. Minha filha, as dores do meu coração são indescritíveis e inconcebíveis para a criatura humana. Você deve saber que cada batida de meu coração era uma dor distinta. Cada batida me levava a uma nova dor, diferente uma da outra. A vida humana é um contínuo palpitar. Se cessa o coração, para de bater. Imagine então que torrentes de dor me levava a cada batida do coração, que o coração dele estava sempre batendo. Então era dor contínua, até o último momento da minha morte. Desde que eu fui concebido até o meu último batimento, nenhuma batida do coração dele deixou de levar novas penas e acerbas dores. Mas deve saber também que minha divindade, que era inseparável de mim, vigiando o meu coração, enquanto em cada batida fazia entrar uma nova dor, assim também em cada batida fazia entrar novas alegrias, novos contentamentos, novas harmonias e arcanos celestiais. Se eu fui rico na dor e mares imensos de pena cerrava meu coração, fui também rico de felicidade, de alegrias infinitas e de doçuras inenarráveis. Ao primeiro batimento de dor, eu teria morrido se a divindade, amando a este coração com amor infinito, não tivesse feito refletir em meu coração uma batida em duas, dor e alegria, amargura e doçura, penas e contentamentos, morte e vida, humilhação e glória, abandonos humanos e consolos divinos. A gente vive a mesma coisa. Ele vai falar aqui, então presta atenção, porque ele vai falar isso aqui. A nossa vida na divina vontade é desse jeito. Como eu estava falando, que ele falou assim, o filho da divina vontade, meu filho legítimo, ele tem a minha lei como vida, a minha vontade como vida, não como lei. A minha vontade como vida, não como lei. É uma honra, amor pela vontade dele. Mas isso não quer dizer que não tenha sacrifício, dor. Tem dor, mas também tem isso aqui que Jesus falou. Só que tem um detalhe importante aqui que Jesus falou. Que eu falei, nossa, Jesus, esse detalhe que é importante. Para sentir essa alegria, ter essa dor, amargura e doçura, igual Jesus, a nossa vida na divina vontade imita Jesus. É Jesus vivendo em nós, né? Na verdade. É Ele vivendo em nós. E aí, como que Ele vivia? Ele vivia assim, dor, mas também alegria. Ele foi rico de dor, mas também rico de felicidade, alegria infinita e doçura. E aí tinha
uma batida, o coração em 2 batidas, igual o nosso também, humano, né? É o coração bombeia o sangue, tem 2 batidas, né? 2 tipos de batida do coração. Dor e alegria, amargura e doçura, penas e contentamentos, morte e vida, humilhação e glória, abandonos humanos e consolos divinos. Então, no humano é sofrimento, mas no divino, no espírito, é alegria. Oh, se você pudesse ver em meu coração, veria tudo concentrado em mim. Todas as dores possíveis e imagináveis, das quais surgem a nova vida das criaturas. E todos os felizes e riquezas divinas, que como tantos mares correm em meu coração e eu os espalho. Aqui, das quais surge nova a vida das criaturas, e todos os felizes e riquezas divinas, que como tantos mares correm em meu coração e eu os espalho para o bem da família humana. Ele espalha essas alegrias dele, felicidade, essas alegrias que ele sente, essas doçuras, mas tem um detalhe. Mas quem toma mais destes tesouros imensos do meu coração, quem toma essas alegrias, olha só, presta atenção. Quem mais toma dessas alegrias, riquezas divinas, quem mais sofre. Gente do céu. Quem mais sofre. Por cada pena, por cada dor, há uma alegria especial em meu coração que segue a essa dor, ou dor sofrida pela criatura. Nossa, meu Deus. Vou falar o que da dor? Vou falar o que da dor? Adorada cruz, amada cruz. Igual ele fala, né? Quem mais sofre é quem mais sente as alegrias divinas do coração de Jesus. Quem mais sofre. Glória a Deus pelo sofrimento. Obrigada, Senhor, por todo o sofrimento da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, em nome de toda a família humana pelo sofrimento. Quem mais sofre é quem mais recebe os imensos tesouros do coração de Jesus. Essas alegrias que ele recebe da divindade, que ele falou, minha humanidade é inseparável da divindade. E a divindade, vigiando o coração humano dele, tinha essas 2 batidas, dor e alegria, amargura e doçura. E quem recebe mais as doçuras, aí ele falou, eu espalho essas doçuras para a família humana, mas quem mais recebe essas doçuras é quem mais sofre. Por cada pena, por cada dor, há uma alegria especial em meu coração que segue a essa dor ou dor sofrida pela criatura. A dor a faz mais digna, mais amável, mais querida, mais simpática. E assim como meu coração se atraiu todas as simpatias divinas em virtude das dores sofridas, a divindade, né, consolava Jesus, mandava essas alegrias por causa da dor que ele estava sentindo. Por causa desse mar de dor que ele sentia na humanidade, ele recebia um mar de consolo, de alegria que vinha do Pai, do divino. Então aí ele falou que eu vendo na criatura a dor, especial característica de meu coração, vigiando esta dor, assim como o Pai vigiava a dor do coração de Jesus e dava alegrias para ele inenarráveis, Jesus vigia a dor do nosso coração. Com todo o amor derramo sobre ela a alegria, as alegrias e a alegria que contém o meu coração, ele divide com a gente. Que coisa mais linda. É lindo demais, ele é lindo demais. É nosso irmão, assim, ó. Nosso irmãozinho, nosso irmão lindo que divide com a gente o que ele recebe do nosso Pai. Ele divide. Mas aí tem um problema aqui, que a gente não aceita a dor. Ai, que dor, Jesus. E eu vendo na criatura a dor, especial característica de meu coração, vigiando esta dor, com todo o amor derramo sobre ela as alegrias que contém meu coração.
mas com grande dor minha, enquanto meu coração gostaria de seguir minhas alegrias à dor que envia às criaturas, não encontrando nelas o amor às penas e a verdadeira resignação como os teve meu coração, o nosso coração tem que ser igual ao dele. Para ter essas alegrias, o nosso coração tem que ser igual ao dele. Ele recebia esses consolos, essa alegria, porque ele amava tudo que estava acontecendo, ele aceitava tudo que estava acontecendo. Ele foi obediente ao Pai, obediente à morte, obediente até a morte de cruz. Então, o nosso coração tem que ser igual ao dele e ter esse amor às penas e a verdadeira resignação, como os teve o coração dele. Minhas alegrias seguem a dor. Mas vendo que a dor não foi recebida com amor, honra e total submissão, minhas alegrias não encontram caminho para entrar naquele coração dolorido e retornam sofredores ao meu coração. Não tem a alegria, não tem dor e alegria, doçura e amargura, se a gente não recebe as dores com amor, honra e total submissão, com resignação. Se a gente não ama a vontade de Deus, porque se está acontecendo alguma coisa, uma dor, um sacrifício que você está passando, alguma coisa, alguma tribulação, é a vontade de Deus. E se a gente não abraça essa vontade de Deus, você vai ficar só com a dor e com a amargura. Então, tá explicado por que se a gente não consegue sentir, não tem alegria, não consegue ver uma alegria, ver o bem de viver na divina vontade, é porque não tem esse amor pela vida divina, pelo que está acontecendo. Então, Jesus sempre fala pra gente isso, né? Se você não amar, se você não ama a situação que está acontecendo difícil, você não está amando a minha vontade. Você não está recebendo com honra. Não está honrando a minha vontade, não está honrando essa dor que eu estou mandando para você. E a dor, se você aceita, ela é seguida de uma alegria, de paz, de alegria. E a gente experimenta isso. E testemunha isso, é real, é realidade, assim, palpável. A gente partilha isso na nossa vida. Tudo que acontece, a gente fala, né, muito nos nossos partilhas da nossa vida. Isso é a mais pura verdade, ele faz isso mesmo. Quando a gente aceita e fala, sim, eu aceito, Senhor, eu aceito tudo que está acontecendo. Eu amo a sua vontade, eu aceito. Vem uma alegria, uma paz. E às vezes a gente é pequeno, né? Às vezes a gente não consegue, no meio assim da dor, das coisas que acontecem, a gente não consegue ali ver, é a vontade de Deus. Aí você não ama, né? Aí você fica... Aí por isso que a gente tem que estar sempre meditando, falando com Deus, lendo o livro do céu, ouvindo Ele para poder entender. E vem tudo, a vontade dele, e amar tudo. Olha só o que ele falou aqui, gente. Vendo que a dor não foi recebida com amor, honra e total submissão. Minhas alegrias não encontram um caminho para entrar naquele coração dolorido. E o coração fica dolorido. E fica só a dor. Não vem a felicidade, a alegria. Por isso, quando encontro uma alma resignada, amante do sofrimento, sinto-a como regenerada no meu coração, e ó como se alternam as dores e as alegrias, a amargura e a doçura. Não pouparei nada de todos os bens que posso derramar nela, porque ela aceita minha vontade. Porque ela honra tudo que acontece, bom ou não tão bom. Nossa, é verdade isso, meu Deus. Então é isso, ele explicou, né, nesses outros trechos, que essa parte aqui, os que vivem no querer divino são os primeiros diante de Deus. Né, então, depois eu vou falar mais sobre essa parte dos atos, do ato único, né, de o ato ser inseparável, na segunda parte, no segundo vídeo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.